gente volta para aquela pergunta e discussão que a gente já teve aqui nesse canal várias vezes, né? Por que raios fizeram a liga forte, então, né? Os caras estão perdendo dinheiro, né, cara? Assim, eu não vou entrar assim, por que eles fizeram. Eles fizeram, eu acho que um pouco de confiança, um pouco de canto do cisne, né? Que eles poderiam conseguir mais com eles. Eu acho que eles têm um pouco de razão na forma como eles queriam vender, não totalmente, mas tem um pouco de razão, né? Mas você precisa ter força no mercado. Você precisa saber. E principalmente, se você tá assim dessa maneira, você não pode ter tanta gente mordendo o teu contrato. Não pode. Você entendeu? Os investidores, eles colocaram em 10, 12%, todo mundo já torrou esse dinheiro já foi embora. E agora, por 50 anos, você tem de 10 a 12% menos de receita de TV. Todo mundo já torrou. Internacional torrou. O único que torrou sabiamente foi o Fortaleza. Foi o único que torrou sabiamente o negócio. Ele investiu em jogadores e teve resultado esportivo. É isso. Entendeu? Por quê? Porque ele não tinha dívida, ele estava equacionado, estava tudo bonitinho. Foi lá e fez. Você olha para a LFU, e daí não é nenhuma crítica às pessoas que comandam a LFU, mas você pega e você vê os times que mais estão ferrados financeiramente, literalmente, quando você fala de Corinthians, você fala de Fluminense, você fala de Internacional. Os três estão lá. E tirando o Corinthians, os outros dois venderam já 10% da receita nos 50 anos, cara. E ainda estão ferrados financeiramente. Os dois estão falando de SAF. Um tentou vender debenture, o outro está tentando ser vendido até o começo do ano que vem. Então, é muito complicado ali a situação. Não para alguns, não para todos, né? Mas, assim, é impressionante. E aí, o que o Rodrigo Matos falou, que tinha muito time pressionando para fechar um contrato logo, porque eles não tinham receita para janeiro, porque eles precisavam adiantar o contrato de TV, eles não tinham um contrato de TV para adiantar, né? Principalmente da Globo, que é um contrato mais seria maior, o maior contrato que eles fariam seria com a Globo, com certeza, maior do que o da Record, maior do que da Record YouTube e Casa TV, e aí eles precisam adiantar esse dinheiro, porque janeiro tá batendo aí, janeiro é um mês que não tem receita para nenhum clube do Brasil, então se você não fez caixa em dezembro, em Você vai ter que emprestar novembro, dinheiro. dezembro, você vai ter que pegar dinheiro emprestado, porque você precisa pagar o salário e você não tem receita, entendeu? Então é muito complicado. Então, talvez essa pressão forçou mais do que deveriam eles a tentar fechar um contrato. Não sei. Isso é uma coisa que não me falaram. Mas tem que ver tudo isso. Vamos ter que adiantar dinheiro. O Internacional aí, o Internacional, se a receita de TV vai ser menor por causa dos 10%, que ele ganhava antes, ele vai ganhar mais, vai ganhar menos. Ficou muito claro que o Internacional deu um all-in, né, cara? Pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Colocou muito dinheiro e não rolou. Deixa eu fazer uns pedidos aqui, o agradecimento. Primeiro, pedir a gentileza que vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal e que vocês marquem o sininho de notificação. É importante que vocês assim o façam, porque ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal. Importante. Olhando para a situação atual, Jonas, a gente consegue ter uma previsibilidade grande no valor da Libra e no valor da Liga Forte. A gente precisa fazer uma sensibilidade, né? Eu vi que você fez aqui. Vamos entrar nesse detalhe aqui, nesse debate de sensibilidade, fazendo os 3 cenários possíveis e ver como ficará a distribuição de dinheiro entre os times da Liga Forte nesses 3 cenários. E por que a gente está fazendo esses 3 cenários? Por aquilo que o Jonas falou. Existem alguns contratos que ainda estão pendurados, que estão sendo discutidos, não foram acertados, serão acertados possivelmente nas próximas semanas, né? Não deve ser uma coisa que deve ficar pendurada por muito tempo. Então, isso deve rolar aí nos próximos dias, semanas, a gente vai ter essas resoluções. O que nós vamos fazer agora é estabelecer, o Jonas estabeleceu cenários. Como a gente fala no mercado financeiro, chama-se sensibilidade. Um cenário mais conservador, mais realista e mais otimista. Bom, tá na tela aí, Jonas, o cenário conservador. Explique aí pra gente. O cenário conservador seria um cenário que eu chegaria e botava assim, ó. Quanto que a Globo sentiria confortável pagando para a LFU pelo resto dos jogos?
né? Eu acho que ela se sentiria confortável pagando um pouco mais de 3 milhões por jogo, tá? Por que eu digo isso? Porque que a Globo hoje ela paga no Premiere cerca... aí eu vou ter que fazer um adendo, né? A Globo, ela tem 4 jogos com a Libra já fechados e ela tem um quinto jogo a cada 2 rodadas, né? Então, ela já fechou o contrato dela, ela já vendeu para os patrocinadores o jogo da TV aberta, que ela vai ter 2 jogos da Libra. Um jogo no sábado e um jogo do domingo também já estão fechados. Todos os contratos da Globo estão fechados para a publicidade para esses horários da Libra. Ou seja, a Globo já tem na sua TV aberta e fechado seu pacote já completo, já tem o dinheirinho ali guardado, tá? Então, para que ela compraria os jogos da LFU? Entendeu? Só faria sentido para ela viabilizar o Premiere. Então, ela teria que entrar dentro de um valor confortável que ela consiga tirar dinheiro do Premiere, certo? No momento que ela começa a ter prejuízo no Premiere, ela vai pagar um valor que dá prejuízo para ela no Premiere, não faz sentido, é melhor ela deixar de lado o Premiere, largar a mão, certo? Então, essa é a lógica da Globo. A Globo gostaria dos jogos para poder viabilizar o Premiere, mas não torná-lo deficitário, né? Senão ela fica lá com os 4 jogos que ela tem lá, tranquilinho, e o quinto jogo, de vez em quando, ela põe no Sport TV, ou ela põe como terceiro jogo da TV aberta, ela faz o que ela quiser, tá? Então, um cenário conservador seria ela pagar um pouco mais de 3 milhões por jogo. Deixa eu só ver se eu entendi aqui, Jonas, desculpa. Bom, a Globo não vai ter o Premiere como a gente conhece agora com todos os jogos, mas vai ter o Premiere dos jogos que ela tem o mando, né? É isso, né? Ou seja... É que ela não vai ter muito Premiere, porque ela vai ter o Premiere basicamente seria para pessoas que moram, por exemplo, um flamenguista que mora no estado de São Paulo, entendeu? Então, quando tá na TV aberta o jogo do Flamengo, ela não tá passando pro estado de São Paulo, porque tá passando um jogo do time de São Paulo. Então, não tá vendo. Então, ela assinaria o Premiere para ter direito a esses jogos, para ela poder assistir, certo? Porque ela não tem a transmissão da Globo Rio em São Paulo. Seria mais ou menos essa lógica, tá? Mas o Premiere hoje ele vai distribuir cerca de 560 milhões, 570 milhões para os times esse ano, tá? 2024, com os mínimos garantidos. E ela transmite normalmente 5 jogos exclusivos no Premiere. Além dos outros jogos que são comunitários entre Sport TV, Globo, que eles põem também no Premiere. Então tem 5 jogos exclusivos. Se você fizer essa conta, vai dar mais ou menos 3 milhões por jogo. E ela não se sente confortável pagando esse valor, tá? É um valor que come muito parte do lucro dela no Premiere, tá? Então esse é um cenário conservador, tá? Que seria mais ou menos esse cenário. Esse cenário não faria a LFU atingir o mínimo garantido. O Corinthians atingir o mínimo garantido, que seria a LFU conseguir 1,5 bilhão entre Série A e Série B, tá? Então bateria lá que o Corinthians passaria, o dinheiro do colchão passaria a virar empréstimo e o Corinthians ganharia dentro da proporção de todo mundo lá, e seria mais ou menos 126 milhões de reais, tá? Porque ele não... É uma coisa importante, o contrato do Corinthians com o LFU, ele não tem previsão que a parte dele tem que ser repassada para times da Série B. Os outros times vão repassar. O Corinthians não vai. O Corinthians não vai repassar para os outros times, o Corinthians não vai passar para os investidores, tá? Todos os outros times, eles estão já incluídos todas essas variáveis no contrato, tá bom? Então esses seriam os valores que eles teriam para receber do contrato, tá? Cenário Esse aqui é um cenário otimista, que aí seria o contrato que daí você bateria aquele 350, mais sendo otimista com a Série B de 150 milhões de reais, bateria lá os 1,5 bilhão, e aí o Corinthians consegue atingir o mínimo, passa a ter o mínimo de 200 milhões de reais, mesmo que ele não receberia, o colchão seria ativado, né? O Botafogo ganha 113, o Internacional cerca de 107, Cruzeiro 106, Vasco 104. Você vê que é uma paridade muito grande ali, né? O Mirassol como último 56 milhões, tá? Todos esses já incluídos já os descontos. Tá? Descontando lá o empréstimo, não. O adiantamento, o intermediário, tudo. Os intermediários,
produção, tudo isso incluído, tá? E aí é o cenário super otimista que eu coloquei literalmente só para colocar. A Globo não vai pagar esse valor. Não acredito que a Globo pague esse valor. Não faz muito sentido ela pagar esse valor de tão alto por esses jogos, tá? Porque seria basicamente quase tudo que ela fatura com o Premiere, entendeu? Então, seria o Corinthians ainda não bateria para acima dos 200, o Corinthians. O Botafogo ganharia um pouco mais. Você vê que os ganhos são poucos, porque conforme vai aumentando o contrato da Série A com deles, a Série B vale a mesma coisa. E aí começa a ser muito diluído. Começa a diluir, começa a pegar. A Série B começa a pegar mais dinheiro desses times da Série A para poder passar para a Série B. Você entendeu? Quando o contrato é menor, passa pouco. Quando o contrato vai aumentando, vai passando mais. Então, os ganhos são, vamos dizer assim, com retornos decrescentes, né? Como a gente fala. Uma escala logaritma negativa. Entendeu? Então, esse é o problema.